Boa noite a todos e a todas, trabalhadores e assistentes do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje nós teremos como palestrante o nosso amigo do DIGE, Jackson Almeida, que fará a palestra dele, Educação para Valores. Estamos progredindo na educação sob o olhar espírita. Esse é o tema que o nosso companheiro, trabalhador do DIGE, Caminhando para Jesus, irá proferir a palestra da noite de hoje. Mas, antes de iniciarmos a palestra, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus, nosso querido mestre e irmão, a Deus, nosso Pai amado, e aos mentores espirituais da casa e os nossos mentores também, que nos auxiliem nessa noite, e ao nosso irmão, para que ele consiga transmitir para todos nós o seu conhecimento sobre o tema. Que a luz amorosa do nosso irmão esteja conosco, e pedindo permissão a Deus, nosso Pai amado, vamos iniciar a nossa palestra da noite de hoje, em teu nome, Senhor Deus, Senhor Jesus. Muita paz e muita luz para todos nós. Assim seja. Com a palavra, nosso companheiro Jackson. Boa noite. Estão todos me escutando? Eu acho que tá ok. Sim. Então, gente, boa noite. Me chamo Jackson, como já fui muito bem apresentado. Eu sou lá do Departamento de Infância e Juventude do DIGE, né, lá do Caminhando para Jesus, nossa amada casa. E dentro das atividades diversas que eu faço durante o meu dia a dia, eu posso me descrever como um entusiasta da educação, né? Então, mesmo quando houve lá aquele convite lá atrás, a gente não sabia as datas e o mês que a gente estaria vivenciando esse tema, mas eu já tinha escolhido falar de educação para vocês, porque é algo que não é só o que está ao meu redor, né, e que eu gosto de falar sobre, mas é aquilo que me veio na cabeça de dizer, eu preciso comunicar com os demais sobre educação. E coincidiu que ontem nós vivenciamos o Dia do Estudante. 11 de agosto vivenciamos o Dia do Estudante, que hoje estão sendo desafiados a vivenciar a educação à distância, né, sem ser fisicamente nas escolas. Então, quando eu pensei nesse tema, esse tema muito desafiador para a gente, né, um pilar muito importante para a nossa sociedade, eu pensei em trazer uma dúvida, uma indagação, para que ao final do nosso momento eu traga uma contribuição minha sobre a resposta que eu acredito que o que eu tenho hoje de conteúdo eu consiga responder para vocês. E é exatamente trazendo isso, né? Educação para valores. Estamos progredindo na educação sob a ótica espírita, e eu queria deixar bem claro para vocês que esse progresso na educação, a gente está falando em um âmbito geral, né? A gente está falando da educação não só no centro espírita, mas a educação como esse pilar importante social do nosso dia a dia. E aí eu vou trazer muito contexto interessante para vocês do que nós estamos vivenciando, algumas coisas que nós vivenciamos há um tempo atrás, e que eu já saliento para vocês e reitero que tudo que eu vou apresentar aqui são fundamentos filosóficos que eu estudei e me aprofundei para trazer para vocês, mas que eu tenho a segurança de dizer que eu vivenciei a prática e hoje eu acompanho a prática, é o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? E eu sei que vai ter um momento interativo mais para frente, então eu quero muito a participação de vocês, caso alguém tenha algo a contribuir e tornar mais dinâmico esse nosso momento. Eu sempre gosto de trazer um pouco sobre o contexto, né? A definição que no senso comum a gente tem sobre aquele tema que eu vou trabalhar.
E educação, descrito de forma ampla e acessível para todos, ele fala desse ato ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. E aí ele fala da educação formal, infantil, e esse processo de desenvolvimento de habilidade, e dá um exemplo da educação musical, né? E já nessa definição acessível para todo mundo, a gente já consegue identificar um ponto interessante, que é a capacidade de aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, a gente já começa a desconstruir a imagem da educação como apenas uma construção cognitiva, de aprender química, matemática, português. A partir dessa noção de senso comum, a gente já começa a entender que, na filosofia, a gente já tem uma linguagem mais abrangente. Eu quis trazer para vocês algumas imagens que remetessem a coisas que a gente vivenciou na educação, não necessariamente eu, tá? Eu digo que dessas imagens que eu trouxe, eu não consegui vivenciar 10%, né? Dessas imagens aqui, eu tive só o mimeógrafo no seu final de vida, né? Quando ele funcionava, ali no finalzinho dos anos 90. Mas eu trouxe algumas imagens bem simbólicas para mostrar para vocês quanto da educação a gente já não utiliza mais algumas práticas. Então, eu trouxe a professora com mimeógrafo, hoje a gente já tem a tecnologia, as ferramentas, a internet, aquelas famosas e tradicionais fotos do final de cada ensino fundamental, né? O fundamental 1, 2, aquela foto bem simbólica. Hoje em dia não se encontra muito mais esse tipo de registro. Nós temos a disciplina de educação moral e cívica, que eu só escuto falar, mas eu não vivenciei, eu não cheguei a ter aula de educação moral e cívica. É muito mais para a geração anterior, né, que vivenciou nas escolas uma disciplina onde se trabalhava especificamente isso. Tem uma imagem que retrata um pouco do controle da disciplina através da famosa palmatória, e tem essa imagem em preto e branco, e aí muito utilizada durante muito tempo como uma ferramenta de garantir a educação, de construir valores naquele período, dentro dessa punição. E as famosas estruturas, né, escolares, que herdou o formato de sala de aula do tempo das guerras, né, das filas indianas, de um atrás do outro, que hoje a gente já tem uma nova configuração e que aí acaba oportunizando novos métodos de aprendizagem. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente vai falar muito do contexto social enquanto educação, e aí, mais para frente, a gente vai trazer pontos da nossa doutrina que vai fundamentar muita coisa que a gente vai conversar aqui, mas eu queria muito desafiar qualquer um que esteja assistindo a nossa palestra a tentar associar cada palavra que eu vou falar daqui ao próximo slide com a nossa doutrina. Vocês vão tentar aí se desafiar de acordo com o que vocês possuem de conhecimento da doutrina, o que é que eu posso tirar de ensinamento desse exemplo social que eu vou estar abrangendo, não necessariamente que está no nosso Evangelho, no Livro dos Espíritos. E aí eu toco nos valores, porque o nosso tema é educação para valores, né? E aí eu trago também a definição de valores. Reunião das normas, preceitos morais, regras sociais, que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outros, né? Esse valor que vem muito de uma referência de outro e que isso vai se construindo a partir da história individual daquela pessoa e o seu repertório que ela vivenciou. E aí eu trouxe para vocês um esquetezinho para mostrar mais ou menos a minha visão enquanto o que eu me aprofundei de estudo, como as pessoas estão tendo acesso aos seus valores e como elas tinham. Então, a gente simboliza o indivíduo, o ser, em diversas fases do seu amadurecimento, criança, juventude, fase adulta. E aí, a gente sempre tínhamos duas principais vertentes para a construção desses valores. Costumo destacar que a família era um foco, uma fonte fundamental, ainda é, uma fonte fundamental da construção desses valores, passados pelo pai, pela mãe, pela avó, pela responsável, pela tia,
né, construindo os valores daquela pessoa, daquele indivíduo, e que ele leva para os demais espaços que ele frequenta. Escola, espaço religioso, espaço de esporte, de arte. Ele leva muito do que foi pautado dentro da família. Reitero que essa imagem que eu coloquei aí foi uma imagem que eu consegui mais facilmente, mas hoje em dia a gente já pode garantir as diversas configurações de família que a gente pode trazer como fundamento para garantir esses valores, né? E aí, essa é uma das representações, mas eu quero reiterar aqui as diversas e valiosas e que a gente precisa garantir e respeitar os diversos núcleos familiares. E aí, a imagem de baixo, eu quis retratar sobre o acesso do indivíduo a outras pessoas que não necessariamente são da sua família, que acabam trazendo uma referência para si e construindo seu valor a partir daquela interação com essas pessoas. Então, normalmente, a gente consegue fincar nossos laços, nossas raízes, construir nossos valores, historicamente, a partir do acesso dessa comunicação e dessa interação com as pessoas, né? Obviamente, trazemos muita coisa de bagagem, né, das nossas vidas anteriores, mas muito se consolida a partir dessas vivências. E isso foi o que há muito tempo era apenas condicionada à construção dos valores. A família e as referências, a leitura. Hoje, a gente tem um fator que está acelerando e, em alguns casos, estacionando a construção desses valores, né? O acesso à informação e a ascensão da tecnologia vem oportunizando as pessoas a procurarem a construir o seu valor de uma forma indiretamente a essas duas imagens que eu trouxe antes. Então, não necessariamente hoje o indivíduo ele busca a construção do seu valor com a família. Muitos vão buscar em uma produção da mídia ou de uma atividade da tecnologia e tudo mais. Claro, isso não isenta de, hoje em dia, haver a construção desses valores dentro do espaço familiar e dentro do espaço social. Mas a gente hoje tem esse advento da tecnologia que está interferindo diretamente na construção dos valores dessas pessoas. E não estão atrapalhando em alguns casos. Em alguns casos ajuda a potencializar, né? E aí a gente não vai encarar essa tecnologia e essa ascensão como um inimigo, mas sim como algo que chegou para somar e que em algumas situações está atropelando as ordens e fazendo a construção ser um pouco mais difícil, né, ou mais trabalhosa. E aí eu queria entrar para falar com vocês sobre, propriamente dito, o que nós, hoje, no Brasil, no contexto Brasil, estamos vivenciando de educação. Eu sei que algumas pessoas acreditam já saber o que estamos vivendo na educação, porque é muito mostrado na internet, é muito mostrado na TV, é muito falado enquanto social, mas eu acredito que o que eu vou trazer aqui para vocês é uma curiosidade que talvez vocês não saibam e que faz toda a diferença para a gente entender a atual situação da educação da nossa pátria do Evangelho, do nosso Brasil, que hoje vivencia uma ascensão na educação que muitas pessoas não conseguem identificar. E, pasmem, essa ascensão na educação não aconteceu há um ano. A gente já está mais ou menos há 14 anos em construção de um novo método de educação que está levando acesso para milhares de crianças e jovens àquilo que está muito em congruência com a nossa doutrina. E aí eu não posso falar para vocês sobre o que é a educação interdimensional sem contar para vocês uma breve história. No final dos anos 90, um ex-aluno do ginásio pernambucano, que é esse prédio que vocês estão vendo aí, um ex-aluno dos anos 70, inclusive, já estava morando fora, trabalhando numa grande empresa, voltou para Recife de férias e passou pela frente do ginásio pernambucano e resolveu entrar na sua escola, onde foi, né, vivenciou momentos interessantes. Ele entrou na escola e a escola estava extremamente em decadência, o piso cedendo, a estrutura se definhando, os jovens já não estavam conseguindo zelar mais pelo patrimônio, que não tinha um apoio do governo para fazer todo o reparo, era tudo muito caro, estrutura que não existia mais no mercado. E aí a escola estava a ponto de fechar no final dos anos 90, meados de 98, de 97, por aí. E aí esse ex-aluno, muito sensibilizado,
fez uma junção de vários outros ex-alunos, criou uma associação, parceiros de empresas que ele também tinha conhecimento, o setor público, e resolveram revitalizar o ginásio pernambucano. Em meados de 2002, 2001, o prédio ficou pronto, revitalizado, bonito, pintado, estruturado por dentro novamente. E aí esse ex-aluno ele se sensibilizou em entender o seguinte: poxa, eu vou trazer aquela mesma estrutura de estudantes que foi retirado da escola para a reforma e foi colocado na Rua do Hospício. Eu vou tirar todo mundo de lá e colocar aqui de novo da mesma forma que era antes. Então ele se sensibilizou que a partir dessa grande reforma, dessa grande mobilização, ele precisava trazer para a educação desse espaço, primeiramente, algo de diferente, né? Então foi aí que ele foi buscar um monte de pessoas que pensavam a educação de forma mais moderna naquele momento e montou um time para construir o cenário da educação interdimensional. Que aí eu vou me debruçar sobre ela para a gente entender um pouco melhor. Consequentemente, terminando a história, a educação interdimensional retornou com a reabertura do ginásio em 2004, e aí a cada ano que ia passando, foi se multiplicando a educação interdimensional nas outras escolas de Pernambuco, e que hoje é conhecido como ERENs, né? Escolas de Referência em Ensino Médio. O ginásio pernambucano foi o pioneiro no ano de 2004, e quando se tornou política pública em 2008, se acessibilizou essa educação, né? E aí hoje temos o dado histórico como o ginásio pernambucano, a primeira escola em tempo integral do Brasil. E os outros estados foram copiando, mas eu vou falar mais para vocês, né? E aí, o que é que consiste essa educação interdimensional? Essa teoria que levou Pernambuco, Recife, a receber a primeira prática dessa progressão da educação no nosso Brasil, né? No setor público, preciso reiterar, né? No público onde traz a massividade dos estudantes. E aí, dentro da equipe de pedagogos que foram contemplados nesse planejamento dessa nova educação, surgiu o professor mineiro Antônio Carlos Gomes da Costa. Hoje ele já é desencarnado e naquele período ele agregou todo o seu conhecimento de áreas de estudo a trabalhar nesse modelo pedagógico de educação para trazer para o Brasil essa mudança, essa evolução. E aí o professor Antônio Carlos, ele dizia o seguinte: ele dizia que vivenciamos uma crise de uma época, lá em 98, 97, 2000, início dos anos 2000, onde ele falava que havia uma supervalorização de quem tem e não de quem é. É muito claro e nítido eu fazer algumas associações com o Espiritismo aqui. Vou deixar para vocês, nesse momento, refletirem sobre aonde a gente consegue encaixar a nossa doutrina dentro das minhas falas. E aí, dentro desse pensamento de que a gente precisava superar essa crise, onde a gente precisaria trazer muito mais a completude do jovem, da criança, da pessoa, do educando, mais aflorada do que o que ela vai construir para ter materialmente, né? E aí, nesse formato de educação, ele enalteceu os valores e princípios que regem a relação humana, como afeto e respeito pelo outro. Parece uma história bonitinha, uma história de filme, mas que a gente vai contextualizar muito bem para entender que tudo isso faz muito sentido e que isso foi pensado lá nos anos 2000 e que já foi consolidado em 2004, temos já mais de 14 anos de estudo. E aí, dentro desses valores enaltecidos, né, por professor Antônio Carlos, que ele começou a denominar como educação para valores, ele começou a trabalhar o estudante presente ali, crianças ou jovens, jovens adultos, trabalhados com as 4 dimensões do ser. Vejam só que interessante as 4 dimensões que eu vou mostrar para vocês e tentem enxergar com clareza a nossa doutrina nelas. A primeira dimensão que o professor Antônio Carlos trouxe é a dimensão do logos, a dimensão da racionalidade, da razão, onde se estimularia dentro de ambiente educativo o pensamento, a criticidade, a ciência e a ebulição do que a ciência torna no nosso dia a dia e o que ela responde e o que ela nos questiona
e o que ela faz a gente querer se compreender como seres humanos aqui na Terra, que a gente precisa de informações mínimas sobre isso. Essa é a racionalidade, primeira dimensão. Dimensão número 2, afetividade, o pathos. Foi trazendo uma disruptura daquela relação de professor passante de conteúdo que copia no quadro e vai embora, para aquele professor que a simpatia e a afetividade e a aproximação com o estudante vai de corresponsabilidade por aquele jovem, aquela criança que está ali sentada, que está ali naquele movimento de aprendizagem e de crescimento, de evolução. Então, o pathos, ele traz a questão do sentimento, da simpatia, junto com o processo de aprendizagem. Óbvio que, daquelas imagens que eu trouxe lá no início, eu já eliminaria de cara aquela palmatória terrível, que, graças a Deus, eu não peguei, pelo menos nessa vida, essa experiência, né? A terceira dimensão, ela traz a corporeidade. O trabalho, que é o Eros, né? O trabalho da corporeidade, ele faz a questão da operacionalização, né? Que o cérebro reconhece que o corpo vai poder conseguir fazer. Começa a dar àquele jovem, àquela criança, a sua relação do físico com o mundo, com um propósito. Um propósito que vai significar de forma muito boa para si e para a sociedade. Trabalhar os desejos, o impulso, a necessidade do relacionamento, com muita responsabilidade, com muito conhecimento. E está atrelado com a razão que a gente falou. Além de despertar para o esporte, para a dança, para a ginástica, para a arte em geral, né? E aí a gente entra para uma quarta dimensão que, quando eu me aprofundei, há uns 2, 3 anos atrás, eu fiquei muito emocionado em saber que, intrinsecamente, o que eu vivenciei tinha essa palavra. E eu senti, tudo fez a diferença quando eu descobri essa quarta dimensão. Que não é uma ordem, né, mas que foi na ordem que eu fui conhecendo. A quarta dimensão, o mitos, a espiritualidade. Poxa, isso fez tanto sentido para mim, porque fui tanto indagado a viver em práticas que me colocaram em situação, questões que me fizeram refletir a espiritualidade. Claro, eu tinha uma bagagem da evangelização, né? Que a gente vai falar também mais tarde. Mas eu comecei a levar muita prática da evangelização e da escola para a minha vida. E aí o que é que fala o mitos, o quarta dimensão do ser? Ele fala da transcendentalidade e a valorização de uma sensibilidade espiritual. Além de trabalhar com o indivíduo, no caso o estudante, a sua relação com a vida, com a morte, do bem e do mal. Ou seja, a partir das práticas educacionais em loco, o estudante, isento de religiosidade dentro de espaço laico, refletir sobre a sua relação do bem com o mal, muito pautado na consequência do que seu ato vai ter. Então, é perfeito. Imagina um jovem, uma criança que cresceu escutando de uma forma muito mais verbalizada, direta, na evangelização, encontrar uma teoria dessa vivência com a prática escolar. Isso estimula e alegra a gente a entender que está fazendo sentido os nossos sábados à tarde, né? E aí essa relação com a vida e a morte, ela vem muito pautada na ciência, né? O nascer, crescer, desenvolver e morrer, mas muito levando que nesse ciclo que a gente aprende cientificamente na escola, qual é a nossa obra dentro desse período? Qual é o nosso projeto de vida? Então, gente, isso vem trazendo significativamente na educação da gente desde 2004. E a gente talvez não entenda, né? E aí, eu me formei em 2012. Essa barra esconde um pouco minha idade, né? O pessoal dá mais. Mas eu tenho 23 anos e eu me formei há pouco tempo, há 8 anos atrás, no ensino médio. E eu posso dizer com muita propriedade isso, que eu vivi e entendi agora muito mais. E tenho vários outros amigos para trazer esse local de fala, né? Um dia, provavelmente. E aí esse texto, ele só reitera tudo que eu falei, falando que a filosofia da educação tem a capacidade de trabalhar conhecimentos, métodos, técnicas e também sentimentos, desejos, crenças, valores, significando tudo isso, sem que
uma dimensão atropele a outra, porque elas nitidamente caminham juntas. E aí eu quero trazer para vocês mais desdobramento dessas práticas e que eu trago para vocês um termo que, depois que eu trouxe para o DIG essa palavra, virou uma marca minha, mas que naturalmente a gente já está distribuindo para todos do DIG e que eu espero que, a partir dessa palestra, cada um integrante que está aqui no chat comece a se apropriar desse termo, porque eu nunca vi um termo tão espírita quanto o protagonismo. O que é que diz o protagonismo? O protagonismo trata o indivíduo como o sujeito e objeto da sua própria ação. Ou seja, ele encara o indivíduo como perceptor de quem é, perceptor de si, das suas habilidades de indivíduo enquanto necessidade de evoluir, e também vê o indivíduo como a única maneira de evolução de si próprio. Ou seja, o único responsável de progredir o seu espírito é você mesmo. Óbvio que tem vários fatores externos que ajudam nesse crescimento, mas o protagonismo, ele carrega isso. Ele carrega a corresponsabilidade de você mesmo ser o problema e ser a solução desse problema. Você não terceiriza, quando você se apropria do protagonismo, você não terceiriza um problema para uma outra pessoa, porque você se compreende um ser in loco, em terra, vivo, sempre, dessa vez encarnado, mas que com a missão de fazer algo para a sua evolução e para a evolução do próximo. Então, é um termo que foi trago para a educação durante esse período de formulação de uma nova pedagogia, lá em 2000, 98, e que eu trago o protagonismo mas muito claro dentro da nossa doutrina. E aí, o protagonismo, ele traz uma tríade de 3 palavras que é muito, mas muito de encontro que a gente vivencia. Ele traz o jovem e o... Eu falo muito jovem porque é o contexto que eu trabalho, mas aí eu falo da questão total. A criança, o jovem, o adulto, o idoso, né? Autônomo, solidário e competente. A partir que a gente desenvolve aquelas 4 dimensões e começa a vivenciar o protagonismo, a não se colocar como vítima, mas sim como solucionador das questões que aparecem ao nosso redor, e a questão da nossa proatividade para entender que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução e para ajudar o nosso planeta a evoluir também, ele desenvolve autonomia. Autonomia essa que é totalmente corresponsável pela questão de avaliar e decidir com base em crenças, valores e interesses. Então, as vivências que são construídas na escola, na comunidade, vai fazer com que qualquer coisa que eu for deparar na minha vida, eu faça um pensamento com base nas minhas crenças e valores construídos por essas experiências, o que eu vou decidir. E isso vai de uma formulação de qual área profissional eu vou me especializar para de uma pessoa derrubando R$100 do bolso no shopping. Eu pego e entrego a ela ou eu pego e guardo para mim? Então, são pontos que fazem a gente refletir diversas situações que saem do simbolismo, que saem daquela questão de fazer por impulso e sim fazer de uma forma consolidada nas suas crenças e valores. Tá? E aí, o solidário pode caracterizar essa questão muito forte da caridade, porque a partir do momento que eu me percebo, eu percebo o outro. Também pode ser um movimento contrário. Eu percebendo o outro, eu consigo me perceber. Então, a caridade vem desses 2 lados, mas aflora muito mais nas pessoas onde o protagonismo está vivenciado, porque isso vai me tirar da inquietude de fazer algo para a minha sociedade, né? E o protagonismo, que eu estou querendo dizer, não é que elege as pessoas que vai ser despertado. Se entende que todo mundo é protagonista de sua própria vida, porque na nossa doutrina a gente sempre entende e compreende que ao nascer a gente sabe que aquele espírito ele precisa passar por suas provas e expiações, ou seja, ele é corresponsável por a sua individualidade e é corresponsável pelas ações para evoluir, a gente já sabe disso. A diferença é que o despertar desse protagonismo acontece em momentos diferentes para cada pessoa. Então, às vezes, eu preciso passar por um processo de obsessão
para ir para um centro, levar uma chacoalhada e entender que, opa, eu preciso cuidar da minha vida, né? E outras pessoas não, a partir de diversas oportunidades, como possivelmente uma educação nesse formato lhe conceda, né? E trabalhar com competência, o terceiro ponto, que é o competente trabalhando no sentido de você fazer bem com as suas habilidades específicas tudo aquilo que você se propõe a fazer. Dentro dessa estrutura, a gente começa a vivenciar uma sequência de competências. Agora, não só mais dita por professor Antônio Carlos, mas sim também por outro contribuidor da educação, que foi Jacques Delors. E Jacques Delors, ele fala de 4 competências que a gente desenvolve a partir da vivência de uma educação interdimensional, que é essa visão holística das pessoas, né? Pautada naquelas 4 dimensões. Então, ele fala do aprender a ser como uma competência pessoal, que a gente fala muito no centro, nas palestras, o autoconhecimento. Eu me perceber, eu me entender, eu compreender minhas fragilidades, meus pontos positivos, meus pontos de atenção, diferenciar o que é meu, o que não é meu, saber administrar os pensamentos, aprender a conviver a relação com o social, a minha relação com a diversidade, com as diversas formas de identidade, de expressão, de lidar com o próximo, de respeito, de entender com a normalidade, né? Que hoje nós estamos contemplados por muitos jovens, crianças que estão trazendo uma naturalidade muito grande no tratar com o outro, né? Sem uma visão preconceituosa, sem uma visão de discriminação, uma naturalidade muito grande no contato, no convívio social, né? E aí esses jovens podem sim trazer, porque tem sempre o contexto, né, espiritual, de trazer muita coisa evoluída de suas encarnações, trazer muitas bagagens que facilitam esse contato ser mais saudável, mais sutil, mais leve, mas muito está sendo desenvolvido em loco, em terra, aqui em vivência terrena, porque a gente já saiu de um patamar tradicionalista de educação que limitava a interpretação da gente para as relações sociais. Como eu falei, das configurações de família, das diversas formas de identidade, enfim, a gente já tem uma nova visão disso e a gente, ao longo do tempo, está evoluindo com essa visão dentro da educação. O aprender a conhecer desenvolve a competência cognitiva, de sempre estar em constante aprendizagem. E a competência produtiva, o fazer, a gente sai do local de estudo e coloca em prática aquilo que a gente faz. Né? E o que a gente precisa muito despertar nos nossos ouvintes das palestras, ouvintes dos nossos encontros, que o que a gente escuta nas palestras, o que os jovens e crianças escutam na evangelização, levem para o dia a dia, né? Levem para a aprendizagem em loco, na sua casa, na sua escola, na sua comunidade, e torne essa experiência significativa mesmo, de que não foi só um momento de escuta, e sim de escuta para a prática. E aí, isso que eu já falei, as competências. E aí a gente chega num ponto que aí não está mais pautado filosoficamente, e é mais uma contribuição minha em relação ao que a gente falou de educação interdimensional. Eu escolhi essas 2 palavras porque nos ajudam a materializar um pouco sobre o que toda essa teoria que eu mostrei para você, lindíssima, né, traz na prática. E aí eu exponho num local de fala de jovem que vivenciou essa prática e que hoje trabalha com ela, né? Eu costumo definir a vivência nesse novo formato como oportunidade. A gente tem marcado na nossa doutrina a reencarnação como essa oportunidade. Essa oportunidade de fazer diferente, essa oportunidade de mostrar que você tem total capacidade de fazer diferente do que você fez em outras oportunidades. E aí, quando a gente fala de oportunidade dentro da educação, a gente fala de uma oportunidade que olha para o jovem, olha para a criança, acreditando que aquele jovem, em sua vulnerabilidade social, em sua cor, em sua raça, independente de identidade de gênero, independente de qualquer questão que ele traga consigo como sua condição, ele tem total capacidade de assumir qualquer espaço que ele queira. E aí aquelas cadeiras que sempre são ocupadas por pessoas específicas, ele também pode ocupar.
o jovem negro periférico que nunca teve acesso à educação superior, que ninguém na família nunca chegou na educação superior, e talvez nem terminou o ensino fundamental 1, pode assumir um cargo em uma empresa de alto renome e ser uma pessoa de extremo sucesso. Como também, descentralizando de um termo profissional, essa mesma pessoa pode ir para o mercado de trabalho diretamente e ser um excelente profissional e fazer a diferença dentro de onde ele vai, né? Porque aquela criança que cresceu com muita discriminação por ser menina, por ser mulher, a sua fragilidade, ocupar cargos majoritariamente masculinos e fazer a diferença e liderar e fazer uma disruptura de vários preconceitos e ocupar seus espaços. Então, uma educação que empodera com conteúdo e fundamento oportuniza essas crianças, esses jovens, esses adultos que têm acesso a essa fala, essa filosofia, a vivenciar espaços nunca imaginados. E a partir do momento que as pessoas começam a ocupar esses espaços que nunca foram imaginados, elas começam a construir disrupturas discretas, tímidas, mas que juntando ocasionam uma significativa evolução na educação para a gente, né? Então, há menos de 10 anos, eu não acreditava que um jovem recém-saído de um ensino médio poderia prestar vestibular para um curso superior. Porque não era desinteresse, mas era falta de oportunidade de informação e de esclarecimento de que sim, uma pessoa pode, ainda jovem, ingressar numa área como essa. Ou um jovem recém-saído do ensino médio pode não escolher uma profissão, mas pode escolher constituir uma família com muito mais bagagem interdimensional. E quando a gente fala de presença educativa, a gente fala daquele jovem, daquela criança, daquele adulto que, a partir de uma referência, de uma ação, consequentemente, sem necessariamente abrir a boca para falar uma palavra, consegue ensinar para uma outra pessoa o modo de referência de como ser um homem de bem. Então, existe até uma pesquisa, existe já, eu não sei o dado específico, mas que diz que uma instrução dita coercitivamente pelos pais ou por alguém tem um espaço muito pequeno, menos de 10% de relevância comparado àquilo que a criança e o jovem vê, observa e vê a execução. Aquela criança provavelmente vai repetir muito mais o que ela vê do que o que ela escuta, o que ela foi instruída. Então, essa presença educativa, ela consolida toda uma oratória a partir de uma prática. Pois, se eu falo o que eu faço, eu tenho uma possibilidade muito maior das pessoas ao meu redor terem uma credibilidade do que eu estou falando realmente é assertivo. Se eu falo de respeito, mas na esquina eu sou intolerante com alguém que esteja usando uma bandana, uma trança, e a pessoa que me escutou falando aquilo de respeito me vê, já desconstrói toda uma narrativa. Então, essa presença educativa, ela traz essa materialidade na questão da necessidade da gente entender que, enquanto indivíduo, nós somos educadores. Cada um em sua intensidade. Então, a gente precisa entender que, por mais que hoje em dia a nossa configuração divide entre área de saúde, área de segurança, área de educação, área esportiva, mas, enquanto se trata de educação, a gente tem, cada um de nós, a tarefa, o dever de exercermos a nossa presença educativa, em termos uma oratória compatível com nossa prática. Tá? E aí, obviamente, eu falei das diversas áreas, eu, com a bagagem que eu tenho hoje, não tenho total capacidade de pegar um bisturi e fazer uma cirurgia numa pessoa que sofreu alguma coisa, porque não é a área que eu me operacionalizei, que é uma tarefa muito operação também. Mas quando a gente fala de educação, você não precisa ter uma licenciatura, você não precisa ter um bacharelado para você ser um homem de bem e servir como referência para uma outra pessoa. Então, por isso que eu trouxe essas duas palavras para trazer uma materialidade da filosofia, do que eu vivi, do que eu tenho de repertório de outras pessoas, para definir o que é de significativo nesse formato de educação que estamos vivenciando no Brasil. E aí eu trago mais duas
mais duas curiosidades. Uma das curiosidades é que lá no nosso centro, lá no Caminhando, Gilca, aqui fica lá na biblioteca, eu tive a oportunidade de, enquanto estudante, ter Gilca como bibliotecária da escola onde eu estudei, que coincidentemente foi o Ginásio Pernambucano. E aí Gilca participou e conhece todo o processo que a gente passou, do processo que a gente vivenciou. E toda vez que eu encontro ela nos corredores do centro, eu revisito muita coisa, de tão significativo que foi, né? E a outra curiosidade é que quando a gente fala de contexto Brasil, é dizer que em 2004 começou a existir em Pernambuco e a gente começou a levar isso para outros estados. Hoje esse formato de educação está em mais de 15 estados, né? E mais uma vez eu consigo garantir para vocês aqui o quanto esse formato, essa evolução na educação, ela é significativa para as outras pessoas. Eu saí de Pernambuco, fui fazer um voluntariado para levar um pouco do meu repertório, do que a gente está trabalhando, para crianças e jovens vamos fazer um exemplo, do interior do Maranhão, um dos lugares que eu fui. E me faz pensar que isso foi significativo quando, em uma fala sobre empoderar as pessoas a sonharem e a serem protagonistas, as pessoas terem a sensibilidade naquele momento de entenderem que, poxa, eu posso sonhar, eu posso ser além daquilo do que a sociedade me diz que eu tenho que ser. Quando uma pessoa traz essa devolutiva de um trabalho lindo como a educação, a gente consegue entender que sim, está havendo uma evolução na educação. Porque a partir do momento que aquela pessoa é sensibilizada com uma palavra de menos de 5 minutos, ela vai sensibilizar outra e é em cadeia, e a gente vai construindo pessoas muito mais autônomas, mais protagonistas, dentro de uma sociedade que tende a evoluir. E que isso está sendo começado dentro da educação. E aí eu trago alguns questionamentos que, toda vez que eu vou falar sobre isso, me vem de algumas pessoas. Isso é garantia para dizer que tudo já está melhor? E aí eu preciso ser bem sincero com vocês. Temos um caminho muito árduo e longo para chegar até o momento de dizermos estamos no momento de respirar e de que estamos no caminho mais de 50% positivo. Nós temos um caminho muito longo a trilhar, mas nós trilhamos um caminho muito árduo, de tijolinho por tijolinho, há mais de 10 anos, transformando a educação do nosso social. E aí eu falo do contexto Brasil, mas o contexto mundo também tem fragmentos do que eu estou trazendo para vocês, traduzidos em outras ferramentas e outras palavras, outras técnicas, se desenvolvendo lá. Mas estamos falando em loco, no Brasil. E aí a gente tem um ceticismo muito grande das pessoas quando se fala de educação. Então, quando eu entro num grupo de discussão sadia sobre educação, eu sinto um pessimismo muito grande quando se fala de que a nossa educação está caminhando, e aí eu falo em âmbito geral, não estou fazendo nenhuma propaganda governamental, nenhuma propaganda de Estado, nenhuma propaganda, estou falando da educação, do impacto de crianças e jovens hoje na sociedade. E a gente vê um ceticismo muito grande, porque o que as pessoas veem, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, as pessoas desenvolvem e verbalizam muito esse ceticismo, porque o que é mostrado na mídia, o que é muito mostrado dentro do cenário midiático, é uma sociedade adoecida de situações muito complicadas. A gente liga no horário do almoço, a televisão, na TV aberta, e a gente tem o quê? Nós temos telejornais locais ou nacionais falando em bloco de mais de 80% do seu material do que aconteceu de ruim na sociedade, de quantas pessoas quantas pessoas desencarnaram, quantas pessoas sofreram violência, quantas pessoas perderam suas casas, quantos jovens, quantas escolas foram destruídas, quantas práticas ruins de depredação, de vandalismo, de indisciplina foram percebidas nos ambientes educacionais. E nós temos um espaço pífio, mínimo, para mostrarmos o que a gente tem de produção positiva e assertiva. E aí a gente não está falando de notas,
estado tal tem maior rendimento na prova do Enem. Não estou falando disso. Estou falando do interdimensional. Vamos em loco para uma escola periférica, aqui juntinho da gente do centro. Vamos ali na escola Dom Carlos Coelho, localizada na Ilha de Joaneiro, bem pertinho da gente, a nossa escola mais próxima pública, ou se não aqui no Hipódromo, no Gilberto Amado, no Clóvis de Bevilacqua, e vamos adentrar esses espaços institucionais, educativos. E vamos tentar mapear o que essa escola tem de dificuldades e o que essas escolas têm de produções sensacionais de estudantes. Se você for em busca unicamente de desenvolvimento cognitivo, você vai ter um índice médio, porque cada um tem uma dificuldade em aprender matemática e tudo mais. E isso é algo que está se desenvolvendo, várias práticas tecnológicas estão desenvolvendo isso no nosso estado e no Brasil. Mas vamos para o interdimensional pesquisado. Quantos jovens têm ali, no mínimo, hoje, uma perspectiva do que fazer no ensino médio, no pós-médio? Que seja uma área profissional, que seja uma área de vida, ou que seja uma concepção de qual tipo de família ela quer ter e de qual tipo de valores ela quer prezar numa família. Você vai entender uma diferença, uma semente plantada que você vai ficar extremamente tocado. Vá acessar o esporte e a arte dentro dessas escolas. Ontem vivenciamos o Dia do Estudante. Vivenciamos em algumas organizações educacionais momentos onde os estudantes de suas casas mostraram seus talentos artísticos. Desenhos, música, arte. A arte precisa ser contemplada de uma forma que nem eu talvez tenha noção do quanto a arte precisa ser contemplada. Estudantes que verbalizam, cantam, mostram como a arte faz a diferença, mesmo ele morando num quadrado com uma divisão para o banheiro, uma luz pendurada apenas para estudar, para ler, para pegar sua flauta e tocar e fazer um espetáculo com a sua arte. Então, o interdimensional nos proporciona entender que a educação está acessibilizando o estudante a ser quem ele é, a trabalhar aquela corporeidade de acordo com sua identidade que a gente falou no início. Porque ainda há tantas realidades diferentes na sociedade. Desde que nosso grande e principal mestre, Jesus Cristo, passou por nosso planeta, vivenciamos com livre-arbítrio de uma forma mais consolidada. Claro que antes sempre teve, mas comparado às referências de Jesus, após sua passagem aqui. Quantas pessoas lidam com livre-arbítrio conhecendo a real referência que precisamos seguir? Então, sempre existiu a referência de Cristo para nossas vidas e sempre tivemos o livre-arbítrio de segui-las ou não. Então, ainda assim, precisamos levar para esse âmbito de que é acessibilizado e ofertado para todos os estudantes, jovens, adultos, crianças, e continua sendo da escolha de cada espírito vivenciar aquelas oportunidades ou não. Seguir aqueles ensinamentos tragos pela prática, tragos pelo ensinamento filosófico ou não. Continuamos tendo a questão da liberdade de plantarmos aquilo que a gente quer colher, ou plantarmos aquilo que achamos que é certo hoje, para a gente no futuro entender que era preciso uma semeadura diferente. Então, essas realidades, elas estão diversas na sociedade. O que a gente precisa mostrar hoje, na mesma proporção, são as práticas que estão em ascensão. Por isso que eu fiz muito questão de estar falando com vocês sobre isso hoje, porque me sinto na missão de mostrar para as pessoas o que nós estamos progredindo na educação, no social, com essas práticas novas que estamos construindo. Né? E não só nos ater àquilo que é mostrado na mídia, de ruim, de desgaste. Vamos confrontar isso com essas informações que eu tenho e vamos ser protagonistas, se apropriar desse termo e colocar na prática que eu também, mesmo não sendo professor, sou um educador. Então eu posso pegar aquele meu vizinho que, sei lá, eu julgo que não quer nada com a vida e sensibilizá-lo de que ele tem várias possibilidades para seguir em sua vida e contribuir. Porque pode ser aquele momento de escuta e fala que seja a porta que se abra para ele não enveredar para outras atitudes de risco. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade com o outro. E acreditar que, para mim, é muito nítido que não há uma discussão entre livros e armas, porque a nossa doutrina nunca carrega a violência para trazer a evolução do planeta,
de que a educação é a única entrada para mudar referências negativas que alguns jovens e crianças estão tendo. Então, se aquela criança ou aquele jovem teve uma referência e teve atitudes de risco e teve escolhas que enveredaram para uma área mais negativa, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto não está perdido. Cadê a oportunidade? Não é para ficar apenas na reencarnação. Em terra, precisamos evoluir e ofertar para aquelas pessoas algo de diferente. Se aquela pessoa só faz o mal, talvez ela não conheça o bem, ou não tenha uma presença educativa que consolide a importância desse bem. Então, não estou dizendo que a gente tem que botar a bolsa nas costas e ir para um presídio palestrar para essas pessoas. Quem quer, ótimo. Eu bato palmas e vou junto. Mas antes de a gente ir tão longe, vamos para perto. Nós, na grande maioria, moramos em bairros periféricos, né, de pouco vulnerabilidade social, e se não mora, mesmo assim, jovens e crianças e adultos sem norte na vida não está isento em pessoas mais pobres. Todas as pessoas precisam de orientação, de ajuda, de auxílio. E aí, por que não a gente pode ter uma conversa com essa pessoa de estímulo, que ela pode ser o que ela quiser, aprendendo uma série de operações, né, operações cognitivas, mas frisando uma espiritualidade, frisando uma afetividade, frisando uma corporeidade. Quantas crianças são salvas de situações de risco, de atitudes de risco, quando se oportuniza a arte? Como a dança, temos o área social, temos vários outros projetos sociais que está aí na cara, mostrando para a gente que essa dimensão da corporeidade salva situações. Um jovem vê que a dança salva a vida dele e que ele achava que ia ser estereotipado por dançar, mas que vê a porta sendo aberta e uma liberdade, faz com que ele se viva em situações de êxtase e vivenciar aquela arte como a sua profissão futuramente ou uma atitude de realização. Então, por que ainda temos tanto pessimismo com a educação? Por que ainda somos tão céticos com a educação sendo esse pilar? Né? A gente precisa falar sobre isso. Vou dar uma corridinha aqui. E onde entra a nossa doutrina? Algumas pessoas podem estar se perguntando. E onde é que a gente vai falar de doutrina? Quando é que chega a parte da doutrina? E aí eu respondo. A gente já entrou desde o início. Desde o primeiro slide que a gente fala da nossa doutrina. Desde o slide que a gente fala de transformação social, de mudança de paradigmas, de quebra de práticas e modelos que já são obsoletos, de oportunidade, de espiritualidade, de educação, de evolução, de prosperar coisas boas e de retorno, de um devolver para o mundo significativo de cada indivíduo. Então, a gente já entrou. Então, a gente precisa se aprofundar em algumas coisas que eu trouxe só para a gente contextualizar um pouco mais nos nossos materiais. No Livro dos Espíritos, na questão 685, nós temos a seguinte fala, né? Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, portanto, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Dentro dessa frase eu encontrei protagonismo, dentro dessa frase eu encontrei educação para valores, eu encontrei educação interdimensional, as 4 dimensões, a espiritualidade, a razão, a corporeidade e a afetividade. E a luz do Espiritismo dizendo que, sim, a educação é a base para a mudança, inclusive dos principais conflitos que estamos vivendo hoje, mundialmente. Tá? Então, a doutrina espírita ela só fundamenta tudo o que a gente falou. E aí eu sempre busco, na evangelização, nas aulas, a fundamentar as minhas falas e as minhas explanações pelos conteúdos espíritas, mas também trazendo muito pelas produções pessoais de outros autores, escritores, que contribuem, não necessariamente trazendo uma tarja espírita, mas de conteúdos que nos trazem ensinamentos tanto quanto a nossa doutrina. Que, obviamente, a nossa doutrina intercede essas produções
e fazem se tornar cada vez mais significativas. E aí, Kardec, em um dos recortes de algumas frases, ele fala que é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, quando ele fala em instrução, eu destaquei em vermelho, coloquei uma seta, porque me remete ao que eu falei de pedagogia da presença. Não podemos só falar, precisamos agir. E precisamos tornar como algo muito mais efetivo o mostrar para o jovem, para a criança, para o adulto, como se faz, agindo de acordo com a filosofia que eu prego. Trago outra frase, outro recorte de Emmanuel, onde ele fala que educação, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. A ideia esclarece, o sentimento cria. Novamente, eu fico muito bem animado em falar de educação e falar da doutrina ao mesmo tempo, porque eu consigo enxergar significativamente as 4 dimensões dentro da fala de Emmanuel. Né? A espiritualidade, a racionalidade, né? A afetividade dentro dessa prática de educação. Joana de Ângeles traz a educação, é a base da vida em sociedade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações no indivíduo. Lá embaixo, eu destaquei que recursos para uma utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. Mais uma vez, figuras que são extremamente importantes para a nossa doutrina, enfatizando, reiterando a importância da educação, a importância da gente reconhecer essa prática que às vezes está tão no ceticismo das pessoas, como a prática para o investimento. Claro, as outras áreas também acompanham o caminho, mas com a educação capitaneando. E uma grande escritora, né, Dora Encontro, que está muito presente nas nossas obras, fala sobre a educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Mais uma vez, pessoas importantes do nosso movimento espírita, enfatizando pontos da educação interdimensional. Quando eu falei do protagonismo, do jovem autônomo, solidário e competente. Em uma palestra que eu assisti essa semana, de Rossandro, eu escutei ele falando muito sobre da educação para valores, uma educação evangelizada e não unicamente intelectual. E ele exemplificou muito bem, e eu achei ótimo, quando ele falou assim, não adianta a gente, numa aula de evangelização, falar sobre pluralidade dos mundos, quando a gente tem aquela criança, aquele jovem cometendo bullying na escola, preconceituoso dentro de casa, violento na rua, enfim, não tem nexo nisso. Vamos falar de pluralidade dos mundos? Sim, é importante, mas vamos falar do movimento social de respeito, de constituição dessa moral, desses valores em cada mundo? Vamos utilizar essa educação evangelizada e não unicamente intelectualizada, é a diferença também do que eu, já me concluindo, falo de evangelização. A nossa doutrina espírita, eu falei de educação e não poderia deixar de falar sobre a evangelização, porque a evangelização ela materializa a educação para valores. Ela vivencia a educação interdimensional desde a sua existência. E aí eu preciso trazer uma imagem disruptiva de algumas pessoas acreditarem que a evangelização ela é unicamente recreativa. A gente não une uma roda de crianças para bater palma, pular e dançar. A gente adora fazer isso? Adora. Mas dentro de uma prática pedagógica consolidada, suada, de reuniões que a gente começa a compilar quais as práticas pedagógicas que nós vamos trazer para a nossa prática da evangelização. Né? Então, a gente está se fundamentando com documentos da educação que estão se atualizando a cada dia. E utilizando os ensinamentos de Jesus como o pedagogo mestre, né? E trazendo o que foi oportunizado para a nossa evolução. E trazendo as atividades recreativas, porque ludicamente acessibiliza o aprendizado muito mais fácil em algumas situações. Então, a evangelização se apropriou dessa prática de educação interdimensional desde que existiu. E aí a nossa evolução materializou para nosso uso social a educação interdimensional do jeito que eu apresentei para vocês. Reitero a importância da gente se apropriar do protagonismo. Falo do nosso protagonista Mó, que nos ensinou essa palavra, protagonizando,
a história de superação, de ensinamento, de educação interdimensional em loco, desde a sua existência, trazendo como nosso principal referência, nosso principal protagonista, na qual nós levamos o nome dele na nossa casa. E, para concluir a minha fala e ir para a próxima etapa, eu falo sobre, respondendo a pergunta. Eu disse que eu ia trazer a resposta que, para mim, eu respondia aquela indagação inicial. Quando a gente fala de educação para valores, se pergunta lá se estamos progredindo na visão espírita, eu digo que precisamos ter a sensibilidade de reconhecer os avanços das tecnologias educacionais e seus respectivos resultados. Eu falo por mim, eu falo por meus colegas que estão aqui, evangelizadores hoje da nossa casa, que são frutos de uma educação interdimensional e que são professores nas redes públicas. Temos trabalhadores da Casa da Noite, palestrantes que são professores, que vivenciam isso na sua essência, né? E entender que é um pequeno passo para o que almejamos. Estamos muito tímidos, porque a gente precisa da ajuda de vocês, que não estão diretamente ligados na educação, para levantar também essa bandeira. A gente está forte e firme levantando a bandeira de educação, mas queremos mobilizar você, que não é professor, você do trabalho da noite, tão importante que a gente também está, né, se mobilizando, a entender que precisamos de vocês para sensibilizar, cutucar o outro que está desacreditado, a dizer, a educação está caminhando, vamos caminhar também para Jesus, né? E aí que estamos tendo o suporte necessário da equipe espiritual, porque a gente sempre tem o apoio e a autorização antes de tudo, né? Então nada disso é por acaso. E aí eu coloco uma opinião, que eu não sei se vai ser polêmica, mas tipo, se quiserem reclamar depois a opinião minha, mas assim, e não esperar uma comunicação oficial de um espírito desencarnado numa mesa mediúnica para dizer que estamos evoluindo na educação, para a gente poder reconhecer que sim, estamos. Né? Obviamente vai reiterar e a gente, poxa, realmente estamos progredindo. Mas não precisamos necessariamente de um irmão desencarnado alertarmos que estamos evoluindo na educação. Vamos olhar ao redor, vamos ver as transformações que estamos tendo. Nós estamos sim tendo uma resposta rápida da educação. Então, respondendo à pergunta, sim, estamos progredindo. Eu acredito que pude trazer para vocês o mínimo do meu repertório para vocês conhecerem que sim, estamos evoluindo. Precisamos de vocês nessa. E eu termino com a frase que o compromisso de todos nós, que devemos fazer parte dessa causa, é continuar semeando, porque o mundo está em constante transformação, e acreditando. Acreditando no jovem, acreditando na criança, que aquele jovem que está aqui palestrando pode ser aquele jovem que futuramente vai dar o curso de passe, vai estar junto nos estudos de mediunidade, contribuindo tanto quanto os nossos amigos experientes, claro, com a orientação e a passagem de bastão e a contribuição dos nossos mestres, que estão aí há tanto tempo capitaneando os nossos trabalhos dentro e fora do centro. Então, acho que eu falei demais, mas eu consegui falar tudo. Então, agradeço e fico agora esperando as perguntas, se tiverem, senão já emendo com a coisa. Boa noite. Temos um comentário de Luiz Guimarães, onde ele colocou: Jackson, excelente abordagem que reflete a maior carência da sociedade. Educar é a semente da evolução. Parabéns. Mas como já estamos, é o único comentário que tem aqui no bate-papo, mas já estamos passando um pouco do horário e tem outras atividades, né? Mas gostaria de parabenizar você por essa excelente palestra de educação para valores. Estamos progredindo na educação sob o olhar espírita, né? Nessa semana dedicada à educação, já que ontem, dia 11 de agosto, é o Dia do Estudante, e uma data muito especial para nós brasileiros, porque esse dia o Dia do Estudante foi escolhido em 1927, na comemoração do centenário, primeiro centenário da fundação dos cursos de Direito no Brasil, as duas primeiras faculdades, a de São Paulo e a nossa aqui em Olinda. E esse dia tem um marco muito grande para nós brasileiros, porque, embora festejamos a independência do Brasil no dia 7 de setembro, nesse dia 11 de agosto de 1827, 4 anos depois, quase um mês antes de completarmos
5 anos da proclamação da República, da Independência, é considerado o dia da consolidação da independência do Brasil. Por isso que o dia 11 de agosto é um dia tão importante para nós brasileiros. E para todos nós que estamos, de uma forma ou de outra, envolvidos com a educação e com o crescimento dos nossos jovens, das nossas crianças, dos adultos, com todos que estão preocupados com o crescimento do ser humano, como todos nós devemos estar sempre preocupados. Nós, espíritas, não podemos jamais esquecer que o nosso codificador, Kardec, ele era um grande educador, um grande pedagogo. Então, é fundamental para todos nós, espíritas, valorizarmos sempre a educação, sempre. Indiscutivelmente, temos que, em todos os momentos, parabenizar, temos que incentivar a educação, porque é através da educação que nós crescemos, que nós aceleramos o nosso caminhar para a nossa melhoria moral e espiritual. E para não sair da área da pedagogia, eu convido o nosso querido companheiro Paulo Cartagena, professor também, para encerrar a nossa palestra da noite de hoje, fazendo a prece de encerramento. Muita paz, muito obrigado e parabéns pela excelente palestra, Jackson. Por favor, Paulo, se você estiver, gostaria que você fizesse a prece de encerramento em homenagem a todos os professores, pedagogos do nosso caminhando e do nosso país. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Sim. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a Jackson, né, pela excelente explanação. A construção de um mundo melhor e da evolução passa pela educação, né? A educação é o caminho realmente para darmos saltos na nossa evolução espiritual, moral, intelectual. E agradeço a Douglas também por essa oportunidade e pelo carinho de poder, com toda a alegria de professor de história que sou, poder finalizar essa reunião através de uma prece, né? Então, irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, maior pedagogo que existiu neste planeta, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta. Espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estudos, de aprendizados, de conhecimentos. Que essas informações possam ser refletidas com muito carinho por todos nós aqui presentes e que, principalmente, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, de maneira sábia, de maneira equilibrada, de maneira honesta. Agradecemos também pela assistência da espiritualidade amiga, inspirando nosso irmão Jackson, e pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento e alegria, né, de aprendizagem, de educação, né, com que decorreram os nossos estudos na noite de hoje. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, né, com a assistência fraterna de Maria, mãe de Jesus, com o auxílio dos professores da espiritualidade, dos educadores da espiritualidade, nós agradecemos, pedimos a permissão para finalizar o nosso estudo, o nosso trabalho na noite de hoje, devolvendo a palavra ao amigo irmão Douglas para que o mesmo possa dar finalizado na santa e divina paz. Boa noite. Boa noite. Assim, em nome de Deus, nosso Pai amado, damos por encerrada a nossa palestra da noite de hoje. Muita paz e que o amor de Jesus nos envolva sempre. Assim seja.